Provavelmente você já deve ter visto comentários em algum lugar, em algum canal, em alguma mídia social, algum comentário dizendo que o governo Bolsonaro, esse governo não faz nada, esse governo só pega obras que já foram começadas e termina. Esse tipo de comentário que é patético, né, e ridículo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras, não são todas, são algumas obras que o governo Bolsonaro está fazendo ao longo do seu mandato, mesmo com poucos recursos. Mas antes, eu quero que você deixe aqui nos comentários de onde você está falando e quais as obras importantes que o governo Bolsonaro está fazendo aí onde você mora, no seu estado, no seu município. E vamos lá que eu vou começar a mostrar algumas obras que o governo Bolsonaro está fazendo. Vamos começar aqui pelo linhão que vai ligar o Amapá ao estado do Amazonas e vai ter energia elétrica para o estado do Amapá, que ficou 500 anos sem energia elétrica, dependendo da Venezuela para geração de energia. Então nós temos aqui o compensador estático de reativos. Esse equipamento faz parte do empreendimento conhecido como linhão Manaus-Boa Vista, que é uma linha, na verdade são duas linhas de transmissão na mesma torre, de Manaus a Boa Vista, interligando o estado de Roraima com o restante do Sistema Interligado Nacional. Nessa comemoração dos 1000 dias de governo do nosso presidente Bolsonaro, já foram entregues em todas as regiões do país mais de 200 veículos. Dias do governo do presidente Bolsonaro. 1000 dias de luta, mas também 1000 dias de vitória. Presidente Bolsonaro, sempre com um carinho muito grande com o estado de Roraima. Uma satisfação estar aqui novamente em Roraima. E nós temos uma pedra aqui do lado. Uma pedra fundamental para o início da construção do União, ligando Manaus a Boa Vista. Aí está um governo sério, competente, inaugurando uma linha de transmissão, o começo de uma linha de transmissão que ficará pronta em 3 anos e que vai ligar o estado do Acre ao restante do país em transmissão de energia elétrica que era gerada por termoelétricas e por energia vindo da Venezuela. Agora vamos lá que as obras não param. Essa daqui, presta atenção à alegria da pessoa que está filmando. Meu Deus do céu, velho. A nova Areia Branca. É sério, velho, que eu tô vendo isso acontecer. É a futura capital do Nordeste, com certeza. Porque o Nordeste é Pernambuco. Puta que o pariu. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado por confiar em Petrolina. Pernambuco. Então está aí, eu não preciso dizer muita coisa, que a própria pessoa que gravou o vídeo já falou. Obrigado, Bolsonaro. Agora vamos a mais uma obra importantíssima. Rio Maria, no estado do Pará. Pessoal, é obra pelo Brasil inteiro. São mais de 20.000 obras inacabadas, largadas ao relento, que o governo Bolsonaro está colocando essas obras para funcionarem, para servir a população. Então essa daqui é lá no Pará. Estou falando aqui de Rio Maria, no sul do estado do Pará, BR-155. 11 anos agora que já é do governo federal, a primeira vez que nós estamos vendo uma obra dessa magnitude aqui. Nós só temos a agradecer a você, meu amigo presidente Bolsonaro, ministro Tarcísio, por essa gigantesca obra que liga a BR-155 de Redenção a Marabá. Obrigado, Bolsonaro, tamo junto!
meu presidente Bolsonaro. Esse vídeo nós temos que compartilhar e marcar, sabe aquele seu amigo petista que fala, ah, Bolsonaro não faz nada, ah, cadê? Mostra uma obra que esse governo fez, mostra o que esse governo fez. Na verdade, eles são patéticos, porque se nós formos falar o que o Bolsonaro fez desde o início de sua gestão, gente, é um vídeo para mim ficar 24 horas falando só de obras. Mas eu vou citar algumas pontuais aqui nesse vídeo, e eu vou fazer vários vídeos, inúmeros, muitos vídeos sobre obras que o governo Bolsonaro está entregando em todo o Brasil. Vamos a mais uma obra. Olha aí, pessoal, o nordestino nunca mais vai ser o mesmo. Atenção, pessoal, veja bem, o Nordeste viveu a vida inteira sendo enganado por esse filho da p... do Lula. Esse desgraçado nunca mais vai voltar a enganar o Nordeste. Veja bem. Olha aí o que Bolsonaro fez. Olha aí o que Bolsonaro fez. E ele está fazendo isso em todo o Nordeste. Obrigado, Bolsonaro! Olha a alegria do povo. Obrigado, Bolsonaro! Olha a alegria do povo. Olha a alegria. Estava no sertão graças a Bolsonaro! Olha aí, Lula, filho da p... Veja, desgraçado. Aqui foi Lorival! Você... Esse aí ele foi alegre até demais, que ele soltou uns palavrão aí, eu vou ter que colocar um pi. Mas vocês viram que o Bolsonaro, ele não usa o pobre como política, ele serve ao povo, ele não se serve do povo. É diferente esse governo, por isso que ele é atacado 24 horas, porque nunca, nem o governo fez isso. Gente, o Rogério Marinho, só no Rio Grande do Norte, ele já entregou mais de 120 poços artesianos. Sabe o que é isso? Acabou os carros-pipas, tá? Os carros-pipas, eles compravam votos com isso. Você que mora aí no Nordeste, você sabe do que eu estou falando. Pode deixar aqui nos comentários se é mentira. Mas espera aí que as obras não terminam por aí. Tem mais obras ainda. E quem está dizendo isso não sou eu, são as pessoas locais. Então eu estou colocando vídeo de pessoas que moram nesses locais, que estão sendo concluídas obras importantíssimas para a população nordestina sofrida, população que foi durante 500 anos usada por políticos com interesses eleitorais. Só que isso acabou no governo Bolsonaro. Agora é um governo que serve o povo e serve o nordestino. Agora veja só esse vídeo. Para quem estava me chamando de mentiroso, aqui é o trecho de Manaus a Porto Velho da Manaus a Porto Velho. Olha só o que esse cidadão ele fala e ele mostra a cara, tá? 319, Amazonas. Aqui ficou intransitável durante 30 anos. Gente, ficou intransitável durante 30 anos. Gente, olha isso. O PT ficou 15 anos no poder, 14 anos. Pode colocar 16, porque o Temer também era PT, foi vice da Dilma. 16 anos, cara, não fizeram nada. O Bolsonaro em 2 anos, olha o que ele tá fazendo. Por que vocês acham que esse homem é atacado 24 horas por dia? Olhem só, presta atenção no que ele fala ainda, da qualidade das obras. Vamos ouvir. Aí os caras estão mexendo aqui perto da minha fazenda. Aí pode me chamar de bolsominion, mas não me chama de mentiroso não. Olha o serviço que os caras estão fazendo aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, essa pedra brita aqui tá vindo de Rondônia, porque aqui não tem, ó. Os caras estão fazendo um serviço de patrão aqui, ó. Entendeu? Vou mostrar minha cara. Aqui, meu povo. Tá aí, ó, pra vocês verem o que é Brasil agora. Tá aí, quem está dizendo não sou eu, é um morador local. Você vai falar, ah, você está mentindo, você está criando fake news e inventando. Não sou eu, é as pessoas que moram nos locais que estão mandando os vídeos de obras. Gente, mas não acabou ainda não, calma, que tem obras aqui ainda. Vamos mostrar um pedaço só do que está sendo feito, que é muitas obras, muitas. Eu teria que ficar aqui, como eu disse, 24 horas fazendo vídeo só de obras que o Bolsonaro está fazendo, obras que tinha 50 anos parada, é inacreditável. Como esse homem está fazendo isso em 2 anos, em 3 anos de governo? Gente, me explica isso. É simples, é muito fácil. Ele não loteou o ministério, ele não negociou cargos, ele está pagando um preço altíssimo por isso, estão tentando derrubá-lo. Agora vamos a mais um vídeo. Isso aqui eu nem vou interromper, eu já vou deixar já o cidadão falar o vídeo inteirinho. Vou deixar com vocês, vamos lá. Eita Bolsonaro, velho, aí ó.
Eu esperando aos 15 anos, o viaduto, o Bolsonaro é foda. Eita, velho tampado, aí, ó, entregou aí, ó, tá vendo? Cadê o Lula e a Dilma que não entregou aí, ó, aqui, ó, em trocamento da 316 com a 101, município do Pilar, Alagoas, aí, ó, Bolsonaro, velho, topado, entregou a obra, eita, Alagoas, viram aí, pessoal? É no Pará, é no Amazonas, é no Alagoas, é Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Roraima. Gente, é o Brasil inteirinho virando um canteiro de obras. Fora que eu vou fazer um vídeo, pessoal, exclusivíssimo, só de ferrovias. Vocês vão ficar impressionados o tanto de ferrovias que o Bolsonaro fez. Agora, vamos a mais uma obra. Calma aí que não acabou não, tem obra aqui para todo mundo. Eu deixei por último um dos melhores vídeos, que é do Jornal da Cidade Online, que eu recomendo a vocês lerem. Não é um jornal que divulga fake news ou mentira. Agora preste atenção nesse vídeo que eles fizeram um resumo importantíssimo de tudo que o Bolsonaro fez antes, durante e depois da pandemia. Uma batalha diária. É assim que o presidente Bolsonaro define a sua constante luta pela democracia. Defendendo a liberdade, dando o exemplo de combate à pandemia que assolou o planeta e ditando os caminhos para a recuperação da economia mundial. Tudo que a velha mídia insiste em esconder ou distorcer, mas que precisa ser mostrado. Nesses quase 3 anos de governo, houve um trabalho árduo para colocar o país nos trilhos do desenvolvimento, ainda que a maior parte deste período tenha sido sob uma pandemia mundial que já se estende por aproximadamente 1 ano e meio e uma guerra sem fim de narrativas. Um balanço da Secretaria de Comunicação da Presidência da República apresenta um importante apanhado deste período. Lembrando que Bolsonaro ainda recuperou a imagem do país e a confiança do povo. O governo federal lamentou as perdas de vidas, mas jamais poderia ser considerado culpado por tais mortes. Considerando o simples fato de que foi um dos que mais investiu recursos em saúde, o equivalente a quase 9% do PIB, ou bilhões de reais para medicamentos e insumos, e reduzindo ou mesmo zerando impostos para o setor. Só em leitos de UTI foram mais de 25 mil abertos, com verbas federais. Nas vacinas, o Brasil é o 4º colocado entre todos os países do mundo. Só revisando, pessoal, o Brasil não é o 4º colocado, é o 3º. E quase 55% dos adultos já receberam pelo menos uma entre as mais de 300 milhões de doses distribuídas. Ele é o 3º em número de adultos, tá ok, pessoal? Aos estados. A previsão é concluir a campanha em novembro, à frente de todos os países emergentes e lado a lado com as nações mais desenvolvidas. Os que hoje acusam Bolsonaro de crimes que jamais cometeu, esquecem de citar que foi ele quem decretou o estado de emergência de saúde ainda em fevereiro de 2020, oferecendo como solução a fiscalização das fronteiras e dos aeroportos, além do cancelamento do carnaval, para evitar que a entrada de estrangeiros trouxesse na bagagem o vírus chinês. E ainda tem pessoas que chamam ele de gênio. São pessoas inescrupulosas que dizem essa palavra. Porque o Bolsonaro já em fevereiro decretou estado de emergência. Quando começou a pandemia em 2020, ele já queria fechar os aeroportos e fiscalizar a entrada de pessoas pelas fronteiras do Brasil. E ainda dizem que ele não fez nada, são pessoas ridículas. O resto da história, nos desmandos de governadores e prefeitos que se recusaram a ouvir, todos já conhecem. A preocupação, entretanto, não poderia ser só com a saúde. O país encontrado pelo governo Bolsonaro havia sofrido com quase 2 décadas de pilhagens, corrupção, desvios e uma crise política que destruiu a sociedade e a economia,
reduzir a inchada máquina pública era essencial. Primeiro veio o corte de 60 mil cargos e funções, seguido da aprovação da reforma da Previdência e uma série de medidas para tornar o Brasil menos burocrático e mais digital. Fatores que elevaram a confiança externa, tornando o país o quarto principal em investimentos entre as nações do chamado G20. O governo tem ainda preparado o necessário processo de privatizações. E para tornar as estatais atraentes e lucrativas, houve a reorganização, de dentro para fora, e principalmente o fechamento das torneiras da corrupção. Um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015. Presta atenção agora, pessoal, que essa parte é importantíssima. Se tornou um lucro de 109 bilhões, ainda no primeiro ano do atual governo. Já em 2020, o Poder Executivo teve que salvar empregos e recuperar empresas, enquanto lutava contra o discurso do fique em casa e a prática absurda do a economia. Aí está, Camilo Santana. A economia a gente busca depois recuperar. Vidas a gente tem que salvar. Sim, temos que salvar vidas. E a economia? Só que o fique em casa, economia, a gente vê depois. Vocês estão vendo hoje os seus hipócritas que ficam aqui na página comentando que a inflação tá alta, que o arroz tá alto, que a gasolina tá alta, que a carne tá alta. É culpa do seu governo. Não vem botar a culpa no Bolsonaro. Cria vergonha na sua cara. Você não sabe o que você está falando. Vai pesquisar. A economia a gente vê depois. Com o Programa de Preservação de Emprego e Renda, que permitiu um livre acordo salarial e de carga horária entre patrões e empregados, e o Pronamp, que disponibilizou mais de 60 bilhões de reais a juros baixos, pelo menos 20 milhões de contratos de trabalho foram preservados. Mas era preciso ainda ajudar a colocar comida na mesa dos que não conseguiram escapar da crise mundial. A resposta veio no maior programa de distribuição de renda da história do Brasil. Só na primeira fase, o auxílio emergencial entregou quase 300 bilhões de reais a aproximadamente 68 milhões de brasileiros, em uma média de $800 para cada um em 2020. Todo o esforço não foi em vão e a recuperação, prenunciada pelo ministro Paulo Guedes ainda no final de 2020, se confirmou em 2021. Entre janeiro e julho, o saldo positivo na geração de empregos chegou a 1.800.000 novas vagas. Resultado que chegou junto com uma previsão de crescimento que já ultrapassa os 5%, ante um recuo de mais de 4% no ano passado. Isso sem falar no crescimento da produção no campo. Como afirmou Bolsonaro no encontro da ONU, o Brasil de fato já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, todos os dias, utilizando para tanto apenas 8% de nosso território. As exportações brasileiras que quase dobraram, atingindo, por exemplo, mais de 350 bilhões de dólares, só nos 2 primeiros trimestres de 2021, também foram destaque nesse período de governo Bolsonaro, bem como os investimentos que ultrapassam os 100 bilhões de reais em infraestrutura de transportes, saneamento básico, energia e diversos outros setores. Tudo graças à desburocratização. O governo ainda se notabilizou pelo tratamento respeitoso e igualitário a indígenas e comunidades tradicionais, não pelas oportunistas ONGs, mas mostrando que o vastíssimo território sobre o qual já somos soberanos podem ser explorados com responsabilidade e respeito ao meio ambiente, gerando trabalho e renda para estes povos. Este é o governo de Jair Bolsonaro, que pode ser resumido em palavras como trabalho, liberdade e o mais importante, zero corrupção. Esta é a resposta do presidente aos que querem voltar ao poder para roubar o Brasil. Pouco espaço concedido pela mídia tradicional à inauguração da ponte do Abunã sobre o Rio Madeira
Um fato histórico que conectou o Acre ao sistema rodoviário brasileiro não foi surpresa. A obra é inaugurada no último dia 7 de maio por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Incomodou muita gente. A via, com mais de 1,5 km de extensão, por onde devem passar cerca de 2.000 veículos por dia, era esperada há mais de 40 anos. E desde o início da construção já estava parada há 5 anos, ainda na gestão de Dilma Rousseff e Michel Temer. Jair Bolsonaro e Tarcísio precisaram de pouco mais de 2 anos para inaugurá-la. E é aí que está a questão. Entregar tudo que os governos anteriores deixaram pela metade é o que mais incomoda os adversários de Bolsonaro. E tem ainda privatizações, concessões, investimentos e até um pouquinho de previsões. O levantamento foi feito com base em fatos concretizados e nas informações oficiais do Palácio do Planalto e dos ministérios. Ainda no início de seu governo, Bolsonaro listava pessoalmente em sua conta no Twitter as obras e projetos que começavam a ser tocados, sem nunca ter escondido que o propósito era priorizar a conclusão do que estava parado de gestões anteriores. Em abril de 2019, o presidente já havia apontado 68 ações. 37 relacionadas ao que havia sido abandonado por seus antecessores na presidência da República. A BR-163, a mais importante rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará, teve grandes extensões de asfalto concluídas e setores reformados pelo governo federal ainda em 2019. Um processo que se arrastava desde o governo de Dilma Rousseff e dificultava o escoamento de grande parte da produção do agronegócio brasileiro para os portos da região norte. A obra, considerada como prioridade por Tarcísio de Freitas, foi concluída pelo Exército e vai permitir, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a economia de 1,4 bilhão de reais em custos de transportes anualmente. Já as obras de duplicação da BR-101, que liga estados do Nordeste, estavam paradas desde 2012, após um consórcio de construtoras abandonarem o negócio, por não chegarem a um acordo com Dilma. Em 2019, o governo federal duplicou e entregou 34 quilômetros da rodovia no estado de Alagoas e mais 22 quilômetros em abril deste ano, em Feira de Santana e Esplanada, no estado da Bahia. Outra grande obra que será concluída ainda na gestão de Bolsonaro é a transposição do Rio São Francisco. Incluída na lista do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, capitaneado por Dilma Rousseff quando ainda era ministra de Lula, era uma promessa de campanha dos petistas, que garantiam a conclusão no primeiro mandato, mas que, entretanto, acabou se arrastando por 14 anos até ser praticamente abandonada. Quando Bolsonaro assumiu a presidência, havia 90% da obra concluída. Mas devido ao longo tempo e à péssima qualidade dos materiais utilizados, foram necessários gigantescos reparos antes que o atual governo pudesse inaugurar mais um trecho importante no estado do Ceará. O presidente também anunciava no início do seu governo a conclusão de leilões e concessões que estavam previstos em governos anteriores, mas não saíam do papel. As concessões de 12 aeroportos previstas para serem realizadas em 2016 saíram somente em 2019. Também nos primeiros meses de governo, o presidente comemorava o leilão da Ferrovia Norte-Sul, com o lance vencedor de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais, o dobro do mínimo estipulado. Iniciado em 1987, a Norte-Sul é o mais importante eixo rodoviário do país, ligando uma ponta a outra por 4.500 quilômetros. Mas apenas 1.500 foram realizados nestas 3 décadas e meia. Com o leilão, além de fazer funcionar para valer os trechos já concluído, com infraestrutura e modernização, os 2/3 que faltam para a conclusão do trajeto serão finalmente tocados em frente. As ações seguiram em ritmo forte em 2019, sendo intensificadas em 2020,
mesmo em um cenário nefasto imposto pela pandemia do vírus chinês e uma avalanche de decisões equivocadas de governadores que empurraram a economia do país ladeira abaixo, sob a ação persecutória e de evidente boicote ao país, praticada por adversários políticos, oposicionistas e setores da grande mídia. Tudo sob o olhar complacente ou mesmo o ato concreto de interferência entre poderes pela caneta oficial de figuras importantes do Legislativo e do Judiciário. E assim, no final de 2020, o Ministério da Infraestrutura apresentava um balanço espetacular, com a concessão de 27 ativos em todos os modais de transporte e leilões que haviam arrecadados 9 bilhões e 400 milhões em investimentos e mais 6 bilhões de reais em outorgas. No setor rodoviário, destaque foi a concessão da importante rodovia BR-364 e 365, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais. Entre os portos repassados para a iniciativa privada, Cabedelo, na Paraíba, Belém, no Pará, Santos, em São Paulo e Paranaguá, no Paraná. Dos 12 terminais aeroportuários leiloados, foram gerados aos cofres públicos 2 bilhões e 300 milhões de reais e ainda a garantia de mais 3 bilhões e meio em investimentos pelos próximos 30 anos. Somando-se ainda outros 5 leilões e prorrogações de ativos realizados em 2020, o total em investimentos contratados chegou aos 26 bilhões e meio de reais e mais 8 bilhões,6 em outorgas. Só em grandes obras, Jair Bolsonaro concluiu 86 em 2020. Um balanço do final do ano passado, apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, divulgou novos números impressionantes. Foram mais de 6 mil obras concluídas em uma média de 17 obras por dia. Mais de 3 mil com foco na melhora na mobilidade das cidades. 108 em saneamento, com mais de 700 mil famílias beneficiadas. Além de 180 obras de desenvolvimento regional e urbano, 45 grandes empreendimentos de urbanização, 55 obras de segurança hídrica e mais de 2.500 sistemas de abastecimento de águas em todo o país e principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com mais de 390 mil beneficiados. E ainda em 2020, o balanço apresentava a construção e entrega de 410 mil moradias. E não para por aí. Para o desespero do adversário, o ano de 2021 chegou e o governo veio firme com novas previsões e ações já em andamento. Na última semana de abril, um leilão entregou a concessão de 22 aeroportos pelo país, com arrecadação de mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais e outros 6 bilhões previstos em investimentos pelos próximos 30 anos. Aeroportos em Cruzeiro do Sul, no Acre, Tabatinga, no Amazonas, São Mateus, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Petrolina, em Pernambuco, Curitiba, no Paraná, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, entre outros, que serão modernizados e ampliados, beneficiando milhões de usuários e empresas, agilizando o transporte e aquecendo o setor econômico em todo o país. O ministro Tarcísio de Freitas anunciou ainda que serão mais de 50 concessões até dezembro de 2021, incluindo 2 ferrovias e 11 lotes de rodovias, em um total de investimentos que devem superar 140 bilhões em investimentos e outorgas, gerando também milhares de novos empregos. E até o fim de 2022, a previsão de mais de 231 bilhões de reais que serão contratados em investimentos privados na infraestrutura dos modais de transporte. O transporte ferroviário também deve receber investimentos no valor de quase 600 bilhões de reais, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O próximo foco é a construção da ferrovia de integração no trecho entre Caetité e Barreiras, na Bahia, com término previsto para 2023. E o Velho Chico continuará recebendo investimentos para finalmente suas águas serem transpostas até o final, pois ainda faltam ser concluídos os eixos leste-norte e o sistema adutor do agreste pernambucano. Os investimentos chegam a quase 1 bilhão de reais
E o presidente Jair Bolsonaro, com certeza, vai querer estar por lá na hora de inaugurar, ao lado de seus irmãos nordestinos. Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas finalmente colocaram fim à era dos elefantes brancos no Brasil. E ficam apenas os elefantes reais, aqueles que incomodam muita gente e já foram autorizados pelo povo nas ruas. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para a TV Jornal da Cidade Online. Recomendo o Jornal da Cidade Online. Fazendo um resumo, vocês viram as pessoas dizendo como as obras estão acontecendo pelo Brasil? São pessoas que moram lá, nos locais que mandaram os vídeos. Não sou eu que estou dizendo, são as próprias pessoas que moram nos locais. Isso, pessoal, é só uma pequena parcela, uma pequena parte das obras que o Bolsonaro está fazendo. Porque tem muitas obras, é muita mesmo. Como eu disse, eu ficaria aqui 24 horas fazendo um vídeo apenas sobre obras. Mas eu vou fazer vários vídeos para não ficar muito longo e vocês acompanhem aqui no canal os vídeos que eu vou fazer sobre as obras que o Bolsonaro está fazendo desde o seu início do governo. Além das obras, benefícios sociais, entrega de títulos, né, que o MST invadia a terra e nunca teve esse título, agora está tendo, tanto que nunca mais teve invasão de terras. O Bolsonaro já entregou mais títulos do que FHC, Lula e Dilma juntos. Então esse é um governo do povo, é um governo que será reeleito o ano que vem. Sem a menor sombra de dúvida. Ninguém vai querer um bandido condenado, ficou 1 ano e meio preso, ainda deve 20 anos de cadeia, na presidência. Ninguém vai querer, ninguém vai aceitar isso. Mesmo que ele ganhe, que ele venha a ganhar, infelizmente tem pessoas muito mal esclarecidas que votam porque a campanha da mídia a favor do presidiário é muito grande, porque a mídia tem interesse, quer voltar a mamar no Estado. Só que ele não dura 6 meses, ele vai ser empichado, porque o Bolsonaro vai eleger milhares de vereadores, prefeitos, governadores, deputado estadual, deputado federal. Então, a chance da esquerda é zero. Em 2022, a esquerda vai bater o prego no caixão e enterrar de vez os esquerdistas do Brasil, principalmente no Nordeste, que foi um berço eleitoral do PT. Dessa vez será o berço eleitoral do Bolsonaro, como vocês já estão vendo aí nos vídeos, a alegria dos nordestinos e do povo do Norte, Nordeste e de todo o Brasil em geral. Esse foi o vídeo, vamos compartilhar coisas boas, nós temos que compartilhar. Marque seu amigo petista, aquele que fala, Bolsonaro não fez nada. Ele vai falar que é fake news, mas o problema é dele. Pelo menos você mostrou a verdade, a realidade. Infelizmente, tá, eles são assim mesmo, eles não acreditam. Eles vão falar que é mentira, né? Que o cara furou aquele poço ali e tal, gritou Bolsonaro. Mas tudo bem, isso não nos interessa. O que interessa é o que nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Nós que acompanhamos o Bolsonaro sabemos o que realmente ele está fazendo para o povo brasileiro. Ele está servindo ao povo e não se servindo do povo como os governos esquerdistas fizeram com o Brasil, moendo essa nação, que agora não será mais moída por vagabundos e bandidos que querem voltar ao poder. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Tem meu canal no YouTube, se inscrevam lá, é Marcos Mendes. Um abraço e até o próximo vídeo.